as palavras tão belas da nossa candidata ao governo do Estado, Soraya Tupinambá, do nosso candidato a presidente, o Plínio, do Cezinha, candidato a deputado estadual, do João Freire, candidato a deputado estadual, e eu, candidato a deputado federal. O fundamental é a gente não se conformar com uma vida de injustiça, a gente ter a capacidade, a coragem, a força, porque para a vida mudar precisa de coragem, precisa muita coragem para fazer a captação de lixo todo dia nas ruas dessa cidade, muita coragem para enfrentar o preconceito de uma cidade que vê o carroceiro passando, vê o morador de rua, e aí não olha, não vê esse ser humano, ou olha com medo e preconceito. Já desse a gente estava, eu e Soraya, a gente estava fazendo a divulgação das nossas candidaturas corpo a corpo, porque a gente não tem máquinas suntuosas, com muito dinheiro, aquelas máquinas grandes aí, gente paga fazendo campanha, a gente vai olho no olho, corpo a corpo, conversando com as pessoas, como a gente está conversando aqui, que a gente não tem medo das pessoas. Aí chegou um carroceiro, o Cezinha estava com a gente entregou o nosso papelzinho, conversando com ele agradeceu porque a gente tinha olhado para ele. Ele agradeceu porque a gente tinha olhado, porque ele disse: ninguém olha para mim, porque o povo tem medo, as pessoas têm medo, portanto precisa de muita coragem, de muita força, mas sobretudo de muita organização para dizer que existe, para dizer que existe, para dizer que existe e que quer uma vida melhor, que quer uma vida digna, que quer. Porque olha só o que se pede para a maioria da população pobre desse país. O que se pede? Não está se pedindo muito. Um país desse tamanho, com tanta terra, que podia produzir tanto alimento, que podia produzir moradia, trabalho, tem tanta gente. No caso do estado do Ceará, você tem agora 58, 59% da população no Bolsa Família. Você imagina todas as saídas que a gente podia ter para geração de trabalho, o lixo, por exemplo, a captação dos resíduos sólidos, se fosse feita uma política pública. Para isso, uma política, como disse o Cezinha, da Prefeitura e do Governo do Estado, para permitir que essa atividade fosse uma atividade valorizada do ponto de vista social, que as pessoas olhassem o agente ambiental como um agente ambiental, que olhassem o morador de rua como um ser humano, uma categoria social que deve ter a máxima prioridade no atendimento às políticas de moradia. Se houvesse isso, não precisa pedir muito. É ou não é possível? Vocês acham que é pedir muito? Ter refeição e moradia? Não é. Portanto, nós estamos aqui para dizer que, assim como vocês, nós nos recusamos a achar que é natural uma vida de injustiça. Não é natural. Não é porque Deus quis, porque Deus não quis isso. Muita gente, não, estou aqui vivendo essa vida de pobre porque Deus quis. Não é assim. Portanto, contem com a gente para a luta. Muita gente diz por aí, um ditadozinho que você encontra em toda esquina: manda quem pode. O que o povo diz? Obedece quem tem juízo. Pois quem está aqui são os que não têm juízo, porque não vão obedecer uma ordem injusta. Não vão obedecer uma ordem injusta. O que nós estamos querendo é uma desobediência organizada que fez com que o pobre tivesse lugar de pobre e o rico lugar de rico. É disso que nós estamos falando. É uma desobediência organizada a uma ordem injusta que nega 3 refeições, moradia, saúde e educação. Nós queremos isso. Nós queremos que nós não sejamos etiquetados por nossa vida. Que a nossa origem não seja a condenação para o resto da vida de um destino. Eu que, por causa da minha profissão, já andei muito em presídio, ouvia muitos dos presidiários assim: doutor, quem já puxou cana parece que está escrito na testa, nunca mais a gente consegue emprego. Isso é preconceito. É o que a gente chama de estigma. O que é estigma? Quando fica escrito na pele. Hoje nós temos que recusar esse estigma, nós temos que recusar essa marca, parece uma tatuagem que o cara bota na pele e a sociedade nunca mais olha para você. Nós nos recusamos, nós não vamos obedecer a esse destino que diz que os pobres têm que continuar pobres e os ricos cada vez mais ricos. É por isso que nós somos oposição. Nós somos oposição a esta prefeitura, nós somos oposição ao governo estadual e ao governo federal. Nós somos oposição a um governo que gastou muito mais dinheiro em Hilux, cadê que estava aqui falando comigo já desse? Gastou muito mais dinheiro em Hilux do que na atenção dos moradores de rua. Você já pensaram nisso?
Aquela rua de Hilux aí andando com ar-condicionado e vocês acham que isso é adequado, correto? Será que é um jeito de viver? Dava para ter comprado. Exatamente, dava para ter comprado ao menos 5 casas, né? Pois é, para prender. Exato. Não se pode ter uma polícia, né, que só prenda os pobres. Não se pode ter uma polícia direcionada aos pobres, para regular, para controlar a gente. Isso é criminalização da pobreza. É dizer que o cara é criminoso porque ele é pobre. Ele diz, não, por que você é criminoso? Porque você é pobre. Dizem isso. Aí você investe numa política de segurança bastante equivocada, e vocês sabem disso, que sofrem na pele. Vocês viram que mataram um adolescente, né, há algumas semanas atrás. Mas eu quero dizer o seguinte: aquilo acontece mais vezes do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente não sabe, por isso é necessário se informar. E aí eu finalizo com essa convocação, com esse convite. Não vamos obedecer, vamos recusar aquilo que dizem que é natural, que a vida é assim, que Deus diz assim. Não quis. Porque a vida pode ser muito melhor. O que a gente está pedindo não é muita coisa. É uma vida simples e justa, com saúde, educação, segurança, 3 pratos por dia, trabalho, moradia. Isso todo mundo nesse país pode ter. De que nos adianta ser um país das Olimpíadas ou a cidade da Copa do Mundo se a gente não consegue ter saúde e educação públicas? Já pensaram nisso? Já pensaram quanto vai se gastar nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo e a gente não consegue ter um sistema de saúde e educação bom? Pois vamos nos organizar, porque o melhor amigo do povo não é o político, por exemplo, o profissional. O melhor amigo do povo, quem é? É o povo organizado. Portanto, nós queremos estar junto com o povo organizado. Nós não queremos substituir o povo organizado. Não queremos isso. Nós queremos ajudar a organização do povo. E contem com a gente nessa caminhada. A gente sabe que é dura. Enfrentar o preconceito e a injustiça leva muito chibata no lombo. A gente sabe disso. Mas foi assim que a gente escolheu viver. Porque a gente não acredita que a vida é assim. Eles dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois a gente não tem juízo, nós não vamos obedecer essa ordem justa de vocês. Vamos à luta!